Boa noite, meus queridos que estão me seguindo no estudo do livro do Êxodo. Hoje, dia 4 de agosto, terça-feira, nós vamos conversar hoje sobre a escravidão. A escravidão. O povo de Israel foi escravo no Egito. E a escravidão é algo assim deprimente. Parece que o ser humano não tem muita cabeça às vezes. O ser humano, ele transforma outro ser humano em besta de carga. O que é o escravo? O escravo é alguém que não tem vez nem voz. O escravo é alguém que não tem liberdade de ir e vir. O escravo é alguém que não tem direito de planejar a sua vida. A vida dele é planejada pelo seu patrão, é planejada pelo seu senhor. Ele não sabe o que ele vai fazer amanhã, porque dependendo da vontade do seu senhor, do seu patrão, do seu amo, ele vai fazer totalmente diferente do que ele pensou que iria fazer. E outra coisa, o escravo trabalha sem recompensa. Ele não recebe salário. A única coisa que ele recebe, mais ou menos, é comida e roupa. Dependendo de países como o Egito, que é um país muito quente, a roupa era o mínimo possível. Mínimo. Em geral, os egípcios, a parte de cima da cintura eram, até os livres, quase não usavam roupa nenhuma, porque era muito quente. E só cobriam realmente a parte de baixo da cintura. Então, o gasto com a roupa era muito pouco. E comida também, o escravo come o que põe. O escravo não escolhe o que ele vai comer. Ele come aquilo que põe. E é explorado até nisso, porque ele não tem muito tempo para comer. O tempo que ele tem é aquele tempo que o patrão deixa ele comer. E quando ele não obedece às ordens, o escravo é castigado. O escravo é castigado. E castigado à vontade do seu senhor. Torturado. O escravo, digamos aqui no Brasil, nós conhecemos a escravidão, né? A escravidão do negro, a escravidão do índio. Ele, quando não fazia o que mandavam, ele era chicoteado, às vezes colocado no tronco, faziam das suas costas, do seu corpo, faziam uma verdadeira plantação de sofrimento no chicote, ou então às vezes eram colocados no tronco, amarrados, e às vezes, dependendo da crueldade do Senhor, ficavam às vezes dias ali amarrados. Não tinham direito de ficar doente. Se ficassem doentes, não lhes davam remédio, eles tinham que se virar. Muitos morriam de sofrimento. Essa é a situação do escravo. Torturado, são apenas instrumentos de trabalho. Estão à disposição dos seus senhores. Não eram considerados seres humanos, mas coisas que o Senhor poderia usar e abusar.
piores do que os animais. Piores, porque eram considerados objetos. Os romanos chamavam os escravos de instrumento falante. Vejam até que ponto desce a mentalidade humana. E a escravidão é uma mancha na humanidade, uma das manchas mais antigas da humanidade. Quando havia guerras, aquelas pessoas que não eram mortas, aquelas pessoas que não eram destruídas pela guerra, eles eram ajuntados como gado e eram vendidos como escravos. E a partir daí, eles estavam à disposição do seu senhor. Digamos assim, se tivesse um senhor, um amo bom, muito bem, eram bem tratados, ou pelo menos não eram explorados demais. Mas se tivesse um azar de cair na mão de um patrão poderoso, ruim, cruel, coitados deles. Coitados deles. Havia escravos que trabalhavam, acordavam antes do sol nascer e voltavam para casa do trabalho quando o sol já se tinha posto. Não tinham vida. Comiam pouco, semi-famintos, às vezes sedentos, e os escravos eram usados em todos os lugares, nas minas, minas de ouro, minas de cobre, minas de pedras preciosas. Os escravos eram usados como instrumentos de trabalho. E, nesse sentido, eles tinham uma vida pior do que os animais, pior. A gente sabe que no Egito havia minas de cobre, minas de pedras preciosas lá na península do Sinai. E ali eram os escravos que eram explorados. Eles eram recolhidos ali e tratados como gado. De manhã cedo, ou com o sol ainda sem nascer, eram levados para dentro da terra e ali deveriam, com picaretas, com instrumentos às vezes bem fracos, deveriam cavar a terra, tirar o ouro, passar para outros, e esses outros chegavam até a superfície, cuidavam do ouro, e eles, dentro lá, o escravo, às vezes com uma vela iluminando para enxergar o pouquinho, ali ficavam num ar viciado, com perigo de a mina se desfazer, cair, ar viciado, com vela, sem alimento, quase sem ar, eram tratados como bichos. Aqui no Brasil nós tivemos isso. Há alguns anos atrás eu visitei Ouro Preto. Lá em Ouro Preto, as minas de Ouro Preto usavam o trabalho escravo. Trabalho escravo. E a gente sabe que os escravos que viviam dentro dessas minas, no máximo, duravam até os 21 anos de idade. Olha que coisa absurda. Um ser humano durando só até os 21 anos de idade, não aguentava. E quando morriam, já estavam surdos, já estavam cegos e já estavam totalmente como limão espremido, não tinham mais nada. 21 anos de idade. Então, a escravidão é uma coisa terrível. E veja bem, minha gente, a escravidão ainda não acabou no mundo, não. Não acabou. Tem países que ainda usam a escravidão. Até pouco tempo atrás,
havia um país chamado Mauritânia, na África, que a escravidão era uma instituição ainda plenamente em atividade. Plenamente em atividade. Mas ainda hoje existe, principalmente nesses países muçulmanos aí, do EI, de Afeganistão, até do Paquistão e outros países aí, onde a escravidão existe. Mas também na nossa sociedade ocidental também existe escravidão. Sabe? É impressionante. E às vezes brasileiros que hoje são usados, são vendidos. Crianças, mulheres, jovens, que às vezes são levadas para outros países para terem um bom emprego, um bom trabalho, e na realidade são vendidas como escravas, negociadas para servirem de prostitutas nos bordéis de países como Espanha, como França, países da Europa. Crianças vendidas e compradas, redes internacionais de exploração sexual e de trabalho. Até aqui no Brasil, de vez em quando a polícia descobre lugares onde existe trabalho escravo. Por exemplo, pessoa que é levada às vezes para o interiorzão aí, numa fazenda, com pouca possibilidade de vir à cidade, etc., tem que comprar na própria venda do patrão, está sempre em dívida e trabalha praticamente como escravo. Tem comida, bebida, às vezes tem até vigia, tem até guardas armados para não deixarem eles fugirem. De vez em quando a polícia descobre lugares onde existem escravos aqui no Brasil. Parece que a humanidade não aprende, né? A humanidade não aprende e escraviza. Parece que sente prazer de humilhar, de não considerar o ser humano como ser humano. Isso é terrível, isso é duro. Agora mesmo eu estava lendo nos jornais, né, de pessoas lá que foram conquistadas pelo EI, por aquele Estado Islâmico, e que moças, uma moça de 15 anos foi estuprada várias vezes por vários homens, e depois ela ficou completamente débil mental, ficou acabada, arrasada, transtornada. Acabou a vida dessa pessoa. Acabou a vida. É interessante que nós, com tantos milênios de vida, ainda vemos estas barbaridades. O povo de Israel passou por tudo isso no Egito. Por tudo isso. Foi escravo, foi torturado, teve que trabalhar de sol a sol. Comia-se, sim, tinha comida. Tanto que nessas leituras do livro do Êxodo, quando o povo de Israel vai para o deserto, ele se lamenta que lá no deserto não tem as panelas de carne, não tem peixe, não tem cebola, não tem alho poró. Mas o povo tinha se esquecido que no Egito eles não tinham liberdade. Eles não eram gente, eles eram peças da engrenagem. Eram considerados como coisas. A escravidão é algo que depõe contra o ser humano. Depõe contra o ser humano. Jamais eu tenho direito
de explorar um ser humano. Não. O ser humano, ele merece respeito, ele é a imagem e semelhança de Deus. São Paulo vai dizer, inclusive, que nós somos moradas do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós. E que o maior templo, o templo mais digno de Deus, somos nós. Somos nós. O nosso corpo é o templo mais sagrado. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso representa o rosto de Deus. Por mais que a pessoa seja envelhecida, doente, por mais que a pessoa seja, digamos, deformada, ou pela doença, ou por um acidente, por mais que seja, parece que nem gente não é, ela é imagem e semelhança de Deus. E, portanto, merece todo o respeito. Todo o respeito. Jamais escravidão. Jamais. É uma das vergonhas nossas do Brasil, a escravidão. É uma das vergonhas. E esperamos que cada vez mais a humanidade vá entrando dentro de uma renovação que não queira mais saber disto. O povo de Israel, no Egito, conheceu a tragédia da escravidão. O povo clamou a Deus, pedindo salvação. Clamou, gritou, chorou, lamentou-se diante de Deus. Eles só tinham a Deus, porque os seus patrões só queriam saber de explorá-los. Eles não tinham ninguém, só Deus. Aliás, de vez em quando, nós só temos a Deus mesmo, até hoje na nossa vida. Às vezes, diante das necessidades, diante das marés da vida, a gente não tem para quem apelar, só tem Deus. Meus queridos, a nossa aula de hoje, o nosso dia de hoje, o nosso ensinamento de hoje, eu quis falar muito da escravidão para que a gente saiba qual é o sentido que a Bíblia fala da escravidão do Egito. A gente às vezes lê na Bíblia e quando a gente não tem ideia clara, parece que é uma coisinha à toa, né? Uma coisa lá, um trabalho forçado, uma coisa meio obrigada, mas a gente não sabe o que é ser escravo. O que é ser escravo? O povo de Israel conheceu a escravidão. Soube como foi difícil para eles serem escravos. E por isso clamaram a Deus. Gritaram para Deus. Choraram para Deus. E Deus os escutou. Deus vai enviar um libertador na pessoa de Moisés. Vamos encerrar hoje, dia 4, vamos encerrar o nosso programa. Hoje é dia de São João Maria Vianney, que foi pároco de uma cidadezinha chamada Ars, na França. E São João Vianney é o modelo de todos os párocos. Aqui em Votorantim nós temos uma comunidade, o Cura d'Ars, São João Vianney, da paróquia da Aparecida, que está em festa hoje, porque é o dia do seu padroeiro. Então, por intercessão de São João Maria Vianney, Cura d'Ars, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e convosco permaneça neste dia, agora e para sempre. Amém.